Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Oncoclínicas no terceiro trimestre. Ela é uma daquelas empresas que a gente tinha separado para acompanhar, das novatas, das empresas de IPO recente, que a gente ainda não conhece tão bem, né, que é a meta aí para terminar ao longo desse mês. Enfim, chegamos no Oncoclínicas, o resultado é até legal, tá? Vou já antecipar aqui que eu achei interessante. Qual que é o lance da Oncoclínicas? É uma empresa aí de serviços médicos, né, principalmente não, né? Focada em tratamento oncológico, então ela tem uma variedade grande de unidades, né, de tratamento de hospital, ambulatorial, coisa mais simples, mais complexa e tal, e oferece esse tipo de serviço, né? Então, a princípio, relativamente simples de entender, tá ali um exame, diagnóstico e tal. Qual que era a situação dela quando eu fiz o vídeo? Então, vocês procurarem no canal, tem um vídeo sobre ela. Acho que ela tinha recém feito o IPO. Era uma empresa que estava num momento de aquisições muito agressivo. Então, ela fez o IPO e com a grana levantada, os caras começaram a fazer aquisição. Então tava até difícil de acompanhar os resultados da empresa, porque você tava olhando um negócio assim, que daqui 6 meses, um ano, ia ser assim, né? Com as aquisições entrando. Então era meio difícil de enxergar o futuro, ela ainda não dava lucro, então tinha um resultado bem meia boca. E agora que tá assentando, ela continua aí fazendo aquisições, movimentações de investimento, mas né, provavelmente a partir de agora num patamar mais normalizado. Então já dá para ter uma noção dela, né, assentada após a IPO, um resultado ok, tá? Bem justo até. Perto do que a gente viu no vídeo anterior, bem melhor. Então, o terceiro trimestre positivo, recordes, eles continuam, né? Eu imagino que o grosso desse movimento de aquisições de crescimento inorgânico já foi, mas a gente já fala disso mais para frente, que eles vão continuar investindo ainda. Mas, basicamente, né, a receita estabilizou, mais ou menos um bi, 1,2 bi, né, por trimestre, aí cresceu bastante, claro, né, a base de aquisições, mas um número de crescimento orgânico decente, assim, 30%. Né? Tem que ver ainda se isso é só o rebote do Covid, se é, assim, um ramp-up legal dessas unidades, mas foi bom esse crescimento, tá? De 29% orgânico, foi bem forte. Tanto que a margem bruta, eles ganharam a margem bruta, não é tão simples assim, né? Então, ok, pelo menos interessante, tá? A questão dos ajustes a gente fala mais pra frente. Que mais? EBITDA veio um valor bom, tá? 193 milhões num trimestre, tá legal. Se a gente anualizar aí, né, arredondar para 200, anualizar para uns 800 milhões de EBITDA, é um número bom, tá? O Oncoclínicas está valendo 3 bi, mais ou menos. É só o que eu falei vai travar lá. O meu Chrome vai crashar. Vamos ver. Então, crash. Mas enfim, vamos tocando aqui no resultado. 800 milhões mais ou menos de EBITDA, ela vale 3 bi e pouco, tem mais uns 2 bi e pouco de dívida. É razoável, assim, tá até bom pra falar a verdade. O resultado perto do valor dela. Quem acompanhou a live de ontem lá no Canguru, que a gente discutiu esse tema, né, usando o Nubank, usando o Twitter, né, às vezes tem uma empresa que tá com um resultado muito anêmico, muito fraquinho, não é o caso deles, é um resultado até interessante, tá? Onde ele se estabilizou, a gente já vai ver que esse resultado aqui é novidade, tá? Foi esse trimestre que veio mais forte. Com evolução de margem e EBITDA também, legal. Virou para lucro, acho que é a primeira vez, primeiro trimestre que tem lucro. Tal. Um lucro também, mesma coisa, né? Razoável, 50 milhões, né? 200 milhões por ano, a empresa vale 3 bi, tá bom, né? Não é espetacular, mas não é ruim de jeito nenhum, tá? Iniciativas estratégicas, então eles estão fechando novos negócios, a gente já vai ver, e por aí. O release deles é bem bonitinho também, tá? Bem organizadinho, explicado, né? Bem explicado. Bom, podia ter usado aqui para falar um pouco mais sobre a empresa, né? Então, eles oferecem serviço de tratamento oncológico, certo? Né, ao longo do país inteiro, tem um mapinha ali mais para frente, e aí tem clínica, laboratório, né? Então tem diagnóstico, tem tratamento, genômico, patologia, centro integrado de tratamento, hospital, desde os mais simples até os mais complexos, é bem diversificado, tá? Eles começaram em BH e hoje estão no Brasil inteiro. Então tem uma clínica bem bonitinho, uma ampolinha de medicamento, naquilo que eu falei, né? Presente aí na maior parte dos estados. Isso aqui, né, é normal, tá? Nesse segmento de saúde, claro, é super pulverizado. Então, tá, nada espetacular, ok, 400 mil tratamentos. Vamos lá, para os destaques, tá? Então eles até sublinharam aqui
merece, tá certo, tá? Tem que... A empresa entrega resultado bom, ganha direito aí de destacar. Né? A gente já falou rapidamente sobre isso, então o crescimento da receita ele vem na esteira desse movimento inorgânico de crescimento, mas o resultado orgânico foi bom, tá? Foi bem bom. Crescer 29% orgânico é interessante. Claro, a gente ainda tem que ver um pouco melhor se isso aí veio mais desse rebote do Covid que estava represado, se é uma característica normal das unidades, se foi um ramp-up de unidades que estavam iniciando, se a gente vai ver um crescimento orgânico resiliente ao longo do tempo. Essas perguntas que a gente vai ter que ir buscando a partir de agora, tá? Mas, enfim, o que é, o número aqui é bom, tá? EBITDA vem na esteira, né? Então, claro, a empresa pensa, né? Você tem uma empresa com uma estrutura, você adquire mais um monte de coisa, você aumenta de tamanho. Então, né, com esse crescimento lá em cima no top line, com o tempo você vai acomodando, né, e vai entrando margem. Foi exatamente o que aconteceu. A empresa dava prejuízo, agora está sobrando lucro, né? Histórico. Acho que foi o primeiro lucro, né? 57 milhões, um lucro bom, como a gente já analisou lá atrás, tá? Que mais? Aqui nos 9 meses, dá para ter uma noção assim do resultado normalizado, embora, como ela está crescendo tanto, eu prefiro pegar isso aqui e anualizar do que usar resultado 9 meses, tá? Mas, enfim, vamos adiante, né? Então, aqui no gráfico que a gente estava vendo, então deu para ver bem que esse terceiro tri foi, né, game changer. Faz tempo que eu não vejo o resultado dela, a última vez foi naquele vídeo lá, né? Então, não estava acompanhando essa evolução, que estava vindo também. Mas esse último tri especial veio forte, né? Aqui parece que foi a grande diferença. Então, a pergunta daqui em diante é essa, né? Esse crescimento orgânico, ele vai se repetir? Ele vai diminuir? Esperado que diminua, né? Mas para quanto, né? Quanto vai ser um crescimento na normalidade deles? Essa é uma pergunta importante para a gente, né, tomar uma decisão aí, uma eventual decisão de investimento ou não, tá? Porque se for só ramp-up, é bom, mas, né, não é tão legal. Que mais que tem de bom aqui? Tá, o crescimento, o que é isso aqui? 50 inorgânico? Tá. Crescimento dos 9 meses, tá? Então, o EBITDA, como eu falei, vem na esteira, tá? A empresa vai crescendo, sobe o top line, enquanto isso os custos ali vai acomodando e tal, com aumento de margem. Então foi legal esse ganho de rentabilidade dela, tá? Bem interessante. Né? Como a gente fez uma análise super simplista, é um patamar de EBITDA interessante, tá? Não é especialmente tentador nem fora da realidade. É um patamar bom. Mais para bom do que para ruim, para falar a verdade, né? Tá, o que mais? Isso aqui, uns indicadores gerenciais do negócio, crescendo o procedimento, ticket médio. Isso aqui é procedimento, isso aqui é ticket, né? Tá certo. Evoluindo o ticket normal, o número de procedimentos crescendo também, então ganhando volume, ganhando no preço. Que mais? A empresa segue fazendo, né, aquisições e investimentos, dá a impressão que essa vai ser a tônica deles, claro, num volume muito menor do que eles fizeram nesse último ano, tá? Então, eles anunciaram investimento aí num Cancer Center em São Paulo, tá? Isso aqui é investimento orgânico, né? Dá pra gente chamar, porque, pelo que eu entendido, eles vão construir um troço desse, né? Ou construir, ou enfim, transformar. 300 milhões já nem é tanto, assim, pro tamanho da empresa. Mas isso aqui é importante, a gente já discute sobre emprego de capital deles e tal, tá? Então, anunciaram aí um Cancer Center em São Paulo, uma parceria com a Unimed. Como é que é? Integração de cuidados, fechamento de transação, documentos, né? Do jeito que tá aqui, ó, 300 milhões, conclusão em 36 meses, dá a impressão que é uma obra, né? Algo do tipo, juntamente com a Unimed, investimento conjunto, tá? Então, é algo de longo prazo, vai? Médio e longo prazo. E uma parceria com a Unimed e tudo mais. Fez uma aquisição interessante, isso aqui é um centro de pesquisa clínica. Legal. Você vê que eles estão em vários pontos da cadeia, né? Não somente aí no tratamento especificamente, mas estão aí expandindo para fora do Brasil, né? Sede em Barcelona e trabalhando com pesquisa clínica. Bom, bacana. Temos simpósio, não sei das quantas, blá blá. Ok, agora vamos para o nosso feijão com arroz aqui, onde a gente se sente bem. Indicadores operacionais. Bom, isso aqui a gente já tinha visto. Olha que belezinha, hein? Que é Symfony. Eu trabalhei muito com esse aqui. Muito não, né? Eu trabalhei bastante
com esse equipamento aí. Inclusive os exames de Covid que a gente estava fazendo, fazer a extração da RNA num desse aqui. Um pouco diferente, tinha um outro módulo ali, mas legal, reencontrar velhos amigos. Isso aqui a gente já discutiu, né? Evolução da receita. Aqui tá separadinho, né? Evolução inorgânica da orgânica. Vale aqueles pontos que eu já comentei, né? Sobre daqui em diante como vai ser, mas de trás para hoje veio bem, tá? Isso aqui a gente já viu também, né? Evolução no volume, no ticket. Isso aqui é o número de unidades. Então olha só como é que foi dramático esse crescimento deles, né? No último ano, mais ou menos, né? De 70 unidades para 130, né? Quase dobrou. Então era muito difícil ano passado você enxergar a empresa esse ano, né, com grandes aquisições pela frente. Então agora ela tem um outro tamanho, né, o dobro do tamanho. Claro, né, a gente está pesando as unidades dando o mesmo valor, mas ela cresceu muito nesse último ano com base em grana. A gente já vai falar disso lá. Esse crescimento também não vem de graça, tá? Então uma recepção... Custo dos serviços, né? Como a gente viu, eles expandiram a margem bruta, quase 3 pontos, legal, tá? Isso não é fácil de conseguir, isso é um indicador que é saudável essa expansão, né? O que uma empresa poderia fazer? Estamos com dinheiro da IPO, vamos crescer loucamente, nos vender para o mercado como uma empresa de crescimento e tal, e depois a gente vê o que faz, vamos comprando qualquer coisa, depois a gente vê o que faz. Não parece que é o caso, porque quando você vê, né, uma empresa que passou por muita aquisição, uma expansão de margem bruta, é um indicador que essas aquisições foram bem feitas, você comprou ativos de qualidade e tal, né, que você conseguiu até melhorar aí na média a sua operação. Então, isso é um sinal bem legal que essas aquisições que ela fez foram bem saudáveis, não foi só crescer por crescer, tá? Aí as empresas sempre falam, estão num processo contínuo de maior eficiência, ganho de escala, né? Provavelmente também. Mas, principalmente em relação às aquisições, isso aqui é muito positivo, tá? Melhoria progressiva, captura de sinergias, integração. Então, basicamente, a receita está disparando, a gente viu 70%. Os custos sobem também, é óbvio, né? Você tem custo de sustentar essa estrutura maior, só que sobe menos. Essa é a cartilha da alavancagem operacional, perfeito, né? Bom, então aqui o gráficozinho mostrando o que a gente já falou, né? No sequencial do trimestre caiu um pouquinho margem bruta, mas aí também, né? A gente tá querendo demais, querendo margem bruta expandindo sequencialmente trimestre a trimestre. Tá bom, é só isso aqui já é relevante, né? Ver que a empresa está no patamar de margem mais alta do que antes dessa leva de aquisições. Isso é muito bom. Mais alguma coisa aqui, não sei o que, integrações e tal. Despesas operacionais, aqui de novo um trabalho muito bem feito, tá? Porque as despesas estão aumentando também, 60%. Pô, cresceu muito. Mas é porque a empresa dobrou de tamanho e está crescendo menos do que evolui o lucro bruto acima. Então, mais um degrau de alavancagem. Você vê aqui nesse gráfico, está mostrando quanto as despesas representam em relação à receita, né? Sobre a receita líquida. Então, está diminuindo, quer dizer que a empresa está diluindo essas despesas operacionais. É muito bom, é o que a gente espera, tá? Ok, blá, 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 novas unidades e tal, ok. Então, o resultado é o operacional lá para cima, né? Então, aqui tem uma aberturazinha, na verdade não, né? Tá, um pouquinho, depreciação. Eles têm um programa, isso aqui eu passei rapidinho lá em cima, tá? Porque tem uma página aqui, justamente essa, que eles falam só disso, tá? Então, isso aqui é um plano de incentivo de longo prazo, é um plano de remuneração com base em opções, tá? É normal. Cada empresa tem de um jeito, umas por meio de opções, outra com ações, enfim. Né? E aqui no caso, a deles é meio diferentona, porque eles já estão contabilizando, né, as opções no balanço, não é toda empresa que faz isso. Tá? Então, eles estão fazendo esse ajuste aqui do P, né, desse programa para um EBITDA ajustado. Sim, vocês acompanham os vídeos do canal, né? Eu não gosto de fazer esse ajuste, tá? Porque isso aqui vai virar despesa. E falar, porque isso aqui não é despesa caixa. Não é hoje, né? Mas um dia a empresa vai ter que entregar as ações lá pros funcionários, diretores, enfim. Então, eu não gosto de fazer esse ajuste, mas é ok, tá? Faz parte do jogo. O valor do terceiro TRI de 21 é bem alto e imagino que isso aqui seja por causa do IPO e tal. Os outros valores aqui são pequenos, não vai fazer diferença, tá? Então, enquanto for nessa
nessa faixa aqui, tá de boa. Tá? Eu prefiro não ajustar, mas eu entendo, a empresa explicou bonitinho, tá transparente, tá tudo bem feitinho, não tem nada de errado nisso. Tá? Mas eu gosto de olhar o resultado operacional considerando essas despesas, porque embora elas não sejam realizadas hoje, no momento, em algum momento elas vão se materializar, certo? Então, aí vai, né, um protocolo de análise. Enquanto for esses valores baixos aqui, tá de boa. Isso aqui, creio que foi por causa do IPO, então dá uma distorcida maior. Já expliquei isso aí também, né? Quando as empresas abrem o capital, geralmente elas dão uma liquidada nesses programas e tal, você tem um lançamento alto, depois acomoda. Então, assim, né? Acompanha o EBITDA normal e tal. 12 milhões aqui não é o que vai fazer diferença. Justamente chegamos aí no EBITDA. Evolução, né, dramática, contando toda aquela alavancagem que a gente viu. Subiu 70% a receita. Os custos dos serviços subiram menos. Então, o lucro bruto subiu mais. Aí, a despesa administrativa subiu só 60%, né? Menos. Então, aumentou ainda mais. No final, você chega a 120% de evolução de EBITDA bem forte, tá? Um EBITDA já num volume legal, perto do valor da empresa e tal. Tudo que a gente falou, expansão de margem, né? Bem interessante. Aqui, ó, dá para ver o ajuste desse programa de opções. Você vê que é pequeno, né? Você vai usar aí um valor de EBITDA de 190, 180 milhões, aí, ou 200, né? Somaria aqui para o EBITDA ajustado, não faz diferença, tá? Mas é sempre bom ficar de olho e ver se não tem nenhum lançamento um pouco maior. O resto a gente comentou tudo aqui, margem bruta, evoluindo, evolução das despesas. Os itens extraordinários, eu lembro que quando eu fiz o vídeo da IPO eu tinha destacado, que eram umas coisas meio estranhas, né? Né? Alguns ajustes. Só que agora, como ela cresceu o bolo, como o EBITDA recorrente tá maior, tá mais robusto, acaba que isso aqui agora já não faz mais muita diferença. Mas ela tinha um EBITDA muito fraco e muito ajustinho aqui, não era uma coisa... Era uma coisa meio estranha, mas agora meio que já não faz tanta diferença, né? Então eles fazem o ajuste para operações recém-inaugurados. Eu achei meio esquisito isso aqui. 10 milhões aí em 200, né? Você dilui, não tem problema, né? Tirar a medicina de precisão da conta. Enfim, deve fazer algum sentido lá gerencialmente para eles. Hoje, como é um valor pequeno perto do que a empresa está entregando, não faz muita diferença não. Mas ainda assim, eu olharia essa evolução de EBITDA aqui, tá? Sim. Aqui também é pequeno, mas sem muito ajuste, tá? Não vai fazer muita diferença. Bom, o resultado financeiro a gente já fala dele, porque eu gosto de falar da dívida primeiro. O resultado financeiro ele é consequência, né? E pela ordem da DRE, as empresas vão falando os itens em ordem. Acaba que geralmente eles falam o resultado financeiro antes da dívida, mas dá pra gente ver que deu uma apertadinha aí no resultado financeiro, tá? Imposto de renda, eles têm prejuízo lá para reconhecer, então vai ter aí um benefíciozinho fiscal. Chegamos no lucro líquido, né? No final sobrou um lucro líquido até razoável, isso aqui não recorrente, né? Tal. Mas pela primeira vez um lucro líquido recorrente, salvo engano, resultado da empresa, tá? 57 milhões, um valor bom assim, né? Pro valor de mercado da empresa, beleza. Né? É uma margem baixa, mas é meio característica, né, da operação, não tem muito o que fazer. Fluxo de caixa, que eu dou um comentário para fazer também, tá? Esse fluxo de caixa operacional, tá? Ele tá descontando as despesas de juros. A gente já falou disso aqui no canal, tá? Tem formas diferentes de você apurar lá a reconciliação lá no fluxo de caixa operacional e algumas levam em conta os juros. Eles até colocaram a tabelinha aqui, tá difícil de ler, pequeno. Mas o ponto é o seguinte, tá? Para chegar nesses 100 milhões no trimestre, que seria bem bom, né? Pô, 100 milhões de caixa, tá legal, metade do EBITDA ali, tá bom? Mas aí não conta os juros, certo? Eu não gosto de fazer... Eu prefiro o fluxo de caixa operacional seco, tá? Sem descontar os juros. Enfim, não tá errado, de novo, tá? A empresa tá fazendo, não achei nada de errado aqui, tá fazendo o que tá lá na norma contábil, a contabilização desses juros aqui ou não, tá? A gente já tem vídeo no canal que a gente abriu um monte de empresa, quem fazia assim, quem fazia assado, então dá uma procurada lá depois. Né? Mas então, na análise, eu prefiro ficar com esse valor aqui, né? Ainda uma geração de caixa mais, né? Um pouco mais fraca, tem questão de capital de giro e tudo mais. Mas só esse detalhe aí alertar para vocês, tá? Eles fazem um resuminho aqui na geração de caixa e tal. Investimento continua saindo bastante grana.
seja por aquisição, CAPEX, né? Agora, por exemplo, aquele centro que a gente viu lá provavelmente vai entrar em CAPEX, né? Então tem que somar aí as aquisições e o CAPEX para ver o quanto a empresa está investindo. Ela continua num momento forte de investimentos, tá? Que é o ponto que a gente vai chegar agora. Esse é um ponto importante para analisar Oncoclínicas aqui para frente. Endividamento. Então ela está com uma dívida líquida EBITDA de 3,11 nos últimos 12 meses, 2,6 analisando o terceiro tri. Essa é uma análise que eu faço aqui também, tá? Então também não acho puxar, esticar a corda, não. Tá? Pegar o EBITDA do trimestre e analisar ele para frente, que é mais representativo do resultado da empresa do que você pegar os últimos 12 meses para empresas que estão muito ativas assim, em crescimento, em aquisições. Então é um valor, né, que está ali chegando perto do limite, mas é coerente com a trajetória da empresa, com o que ela tem feito, né, que é fazendo aquisições, crescendo e tal. Então, assim, encaixa com o que ela está fazendo. Dívida, não é errado ter dívida, mas você tem que ter uma justificativa, né, e tem que ter um retorno depois. Qual que é o ponto principal aqui da análise dela? Eu vou usar esse gráfico aqui, certo? Então a gente tá vendo, vocês estão vendo até agora, né? A última coisa importante aqui, né? O resto acabando. Pô, a empresa, né, fez o IPO, a gente fez um vídeo lá na época do IPO, ainda dava prejuízo, né? Tinha que esperar para ver essas aquisições, não era nada muito interessante. Tá. Agora você vai ver, pô, né, cresceu, evoluiu, tem lucro, tem um EBITDAzinho, né, uma hora vai entrar uma geração de caixa melhor, parece legal. Ok, esse período, né, IPO até agora, de fato a empresa evoluiu bastante. Agora, olha o custo disso, tá? Então ela saiu no terceiro TRI de 2021 de dinheiro em caixa, ela tinha quase 500 milhões em caixa, e foi para 2 bi de dívida. Por quê? Porque ela investiu pra caramba no período, fez aquisições e outros investimentos e jogou lá pra cima. Então, assim, você pegar uma empresa ali, né, que meio que não dava lucro, né, enfiar um monte de aquisição e chegar num patamar, né, de diluição de despesa e tal, que te dá um resultado bom, legal. Só que você gastou toda a tua margem financeira que você tinha, né, até mais, né, você foi da grana líquida do IPO até um limite de dívida ali razoável, né, perto de 3 ali, né, um pouco abaixo considerando o run rate. Então, o ponto é, e daqui em diante? Daqui em diante, né, como é que a empresa vai se portar? Porque um mal dessas empresas de hospitalares, vamos dizer assim, Redditor, ou dos planos de saúde lá, Happy Vida, Notre Dame, é que elas, no longo prazo, elas falham em gerar valor para o acionista. Por quê? Elas têm um comportamento desse tipo aqui. Vai crescendo aquisições, dívida, e fica com a dívida muito alta, faz emissão de ações. Aí, bum, diminui o endividamento, mas dilui o acionista. Aí faz mais aquisição, chega uma hora, dilui de novo. Então isso aí não é geração de valor para o sócio, né? Ele está sendo diluído, a empresa está crescendo meio que por crescer. Para gerar valor, tem que ter outra conduta, você tem que fazer um investimento mais pé no chão, tem que ir agregando. A verdade é que esse último ano foi até que bom, pareceu que agregou, né? Melhorou as margens e tudo mais. Mas tem que ir agregando valor. Aí esse endividamento você tenta reduzir com geração de caixa própria e não com emissão de ações. Então esse é o grande ponto para a gente ver se a Oncoclínicas vai ser uma empresa interessante para acompanhar ou não. Como que ela vai trabalhar no longo prazo essa dinâmica? Ela vai continuar assim, crescendo, queimando caixa, depois faz emissão, aí diminui o endividamento e tal? Aí não é interessante, cara. Não é uma empresa de geração de valor, como não é a Redditor, os planos de saúde não são. Agora, se ela, né, acomodar isso aqui, começar a entrar na geração de caixa, e administrando esse endividamento, reduzir um pouquinho, né? O resultado financeiro eu pulei e não falei, né? Hoje o resultado financeiro pesa, aí diminui um pouco, aí sobrou uma graninha, faz um investimento orgânico, mais pé no chão, vai trabalhando essas margens, aí sim ela pode ser uma empresa interessante. Então, assim, a primeira etapa ela cumpriu com sucesso, que era dar uma transformada na operação, pegar a grana do IPO, investir bem e tal. Isso ela fez, tá? Tem que dar os créditos, foi bem bom, bem melhor do que o vídeo anterior que eu fiz dela. Agora, o que vai determinar a geração de valor para o acionista ou não é daqui em diante, como é que ela vai se portar, né? Como é que ela vai acomodar aquele crescimento orgânico lá, se continuar interessante, se não continuar, né? A gente vai talvez deixar de ver todo aquela alavancagem operacional. Então, esses são os pontos, tá? E é fundamental que vocês entendam isso. Eu vejo muita gente que não entende, ainda tá lá. Nossa, quando a Redditor fez... Eu fiz um vídeo no IPO da Redditor, que é uma coisa rara.
Geralmente eu não faço vídeo de IPO. E eu mostrei exatamente isso. Ó, essa empresa que não gerou valor para o acionista. Ela vai crescendo com base em dívida, depois emite, depois toma dívida e emite. Isso aí não gera valor para o acionista. Mas a galera, isso aqui, de dó, o que você acha? Né? Tá aí o que aconteceu do IPO para cá. As empresas de plano de saúde, mais ou menos a mesma coisa. Tem vídeo no canal, eu expliquei. Mas ainda tem uns malucos lá que gostam de perder dinheiro, que estão lá nelas ainda, certo? Então, a Oncoclínicas ainda não dá para saber se ela vai trilhar esse mesmo caminho ou se ela vai trilhar um caminho diferente. E é isso que vai fazer total diferença, né? Esse último ano foi bom, mas daqui em diante, né? O que a gente quer? Empresas que têm geração de valor consistente para o acionista ao longo do tempo. Isso nós vamos ver daqui para frente. Né? Como é que ela vai administrar isso aqui, como é que ela vai administrar o crescimento novo, né? Coisas do tipo. Até agora, ela cumpriu bem o papel dela, tá? Com certeza. Aqui deu crash mesmo, né, no meu navegador. Deu. Então não vamos fazer o resuminho aqui. Depois eu coloco lá, vocês dão uma olhada. Mas é basicamente isso. O que acompanhar, né? Como é que tá a Oncoclínicas no momento? Ela vem dessa transformação de IPO de sucesso, tá? Cresceu bastante, dobrou de tamanho, melhorou receita, bem, melhorou as margens, todas as margens, alavancagem operacional, estacionou no patamar de rentabilidade bom, né? O que isso custou? Uma dívida que tá ali perto do limite razoável, né? Com esse custo de dívida de hoje em dia, né? Pesa bastante o resultado, embora ela esteja com lucro líquido ainda, né? Não chegou a comprometer tanto. Então, o importante vai ser daqui para frente. Como é que ela vai administrar esses investimentos? Vai ser uma monta um pouco menor? Vai caber dentro da geração de caixa dela? Ou esse endividamento vai começar a subir, vai continuar subindo? Ela vai precisar de emitir mais ações, captar mais no mercado? É isso que tem que acompanhar daqui em diante, tá? Além dos números, aqueles números orgânicos de crescimento, que lá é importante também ver se ela vai conseguir manter e tal, esses números num patamar bom. Então, pode ser a primeira empresa desse setor aí, segmento, que tem aí uma trajetória de geração de valor, mas pode ser, isso aí a gente ainda vai ter que esperar para ver. Agora tem que ser justo, tem que dar os parabéns para a empresa e entregou um bom resultado nessa fase, essa primeira etapa aí, eles entregaram bem, né? Hoje é uma empresa que dá para acompanhar tranquilamente, né? No IPO lá era meio feinho os números dela. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Hoje o vídeo foi sobre a Oncoclínicas. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!